Queridos irmãos, queridas irmãs que rezam conosco esta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e também pelas rádios de nossa diocese, Rádio Candidez e Rádio Divinópolis FM. Estamos no terceiro domingo da Quaresma e hoje temos um evangelho bastante longo, como perceberam. O evangelho que vai nos apresentar o encontro de Jesus com a samaritana. E neste evangelho nós vamos trabalhar algo que toca a todos nós, que é a sede. Caros irmãos, queridas irmãs, é importantíssimo que nós abramos o coração nesta homilia para enxergarmos que Jesus quer a esta mulher conscientizar de uma sede interior que ela e todos nós trazemos. E por isso vamos percorrer um pouco deste trecho escutado hoje, para que também conscientizemos de que Jesus pode saciar a nossa sede. Ele é a água viva pela qual o nosso espírito, a nossa alma tanto anseia. E vamos percorrer um pouco deste belo trecho que a liturgia nos presenteia neste itinerário quaresmal. O evangelho começa no versículo 5 e vai até o 42. Mas, se pudéssemos voltar um versículo e começássemos no versículo 4, nós iríamos compreender que Jesus está ali por uma questão especial. Se pudéssemos trazer para este trecho o versículo 4, nós iríamos começar o evangelho assim: era preciso que Jesus passasse pela Samaria. Era preciso que Jesus passasse por aquele lugar. E queridos irmãos e irmãs, este pequeno versículo que não está aqui dá o tom do evangelho. Porque Jesus não passa pela Samaria porque alguns lhe pediram, porque ele teve que a mandato de outros passar por ali, porque ele resolveu de certa maneira, ou por alguém, ou por alguma necessidade, passar por ali. Não. Jesus passa pela Samaria porque estava no seu projeto, porque estava no projeto do Pai que ele passasse por aquele lugar e encontrasse com aquela mulher samaritana. É tão bonito entender isso, porque não é por causa de um acerto, de algo corriqueiro da vida que Jesus passa por aquele lugar, mas porque ele de fato tende a transformar uma vida, tende a trazer um encontro a uma mulher para que ela de fato entenda, reformule a sua vida, faça o seu encontro pessoal com ele. É tão importante pensarmos nisso, porque é preciso que Jesus também passe e nos encontre. A Eucaristia que nós celebramos todos os domingos é o movimento que nós fazemos de encontro com o Senhor. Porque é preciso que em cada Eucaristia nós façamos este movimento de encontro, de proximidade, de saciedade com aquele que de fato pode preencher a nossa sede. E compreendendo isso, nós vamos perceber que o texto ele vai continuando e explica-nos que Jesus toma a iniciativa de falar com aquela mulher. Jesus, por primeiro, toma a iniciativa de iniciar um diálogo, e nesse diálogo iniciado pedindo àquela mulher que lhe dê de beber. Esta frase dita no Evangelho, especialmente no versículo 7 e 8, Jesus disse àquela mulher: dá-me de beber. Mas esta sede que Jesus traz e mostra a esta samaritana não é uma sede momentaneamente material de ser saciada com uma água simplesmente, mas a sede que Jesus traz é a sede de se encontrar com aquela mulher, de encontrar-se com
a sua sede, com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com as suas misérias. A sede que Jesus manifesta a esta mulher é a sede de contemplar, a sede profunda que esta mulher tem de Deus. Jesus quer, com esta sede, ir até os lugares onde nós e ela estão afastados de Deus, os desertos, as feridas que a samaritana e cada um de nós trazemos. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem sede de nós. Deus tem sede do nosso coração, da nossa vida. Deus deseja ansiosamente que nós nos voltemos para Ele, porque Ele deseja ser o centro das nossas vidas. Todos nós, e também a samaritana, traziam uma sede, um vazio no coração, que ela e muitos de nós procuramos saciar ou preencher em tantos lugares, com tantas pessoas, com tantos objetivos. E como vemos, esta mulher, como também a cada um de nós, podemos cair, podemos pecar, podemos encontrar em tantos lugares pessoas e objetos e bens que momentaneamente podem nos saciar, mas que quando formos ver, formos contemplar o nosso interior, parece que o nosso vazio continua o mesmo ou até maior do que quando começamos a buscar a saciedade. Mas por que isso acontece? Porque nós não buscamos onde realmente nós podemos encontrar a saciedade do nosso coração, que é na pessoa, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão bonito voltarmos a este trecho, especialmente neste período quaresmal, porque nós encontramos que e percebemos que a nossa alma, ela tem sede de Deus. O nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus, e somente Ele que pode preencher e ir até esse lugar para nos dar completude, para nos dar preenchimento, para nos fazermos de fato completos por inteiro e não faltosos em alguma parte. Voltarmos para este trecho da samaritana é entender que todos nós estamos à beira de um poço, a buscar a saciedade da nossa alma. E se nós entregarmos a nossa sede, o nosso coração para qualquer pessoa, ou para qualquer objetivo, ou em qualquer bem, nós podemos cair em muitos pecados, nós podemos frustrar, nós podemos ser levados a nos decepcionar por diversas vezes. E é tão importante nós olharmos para a samaritana e aqui enxergarmos a cada um de nós, porque nós temos necessidade de Deus. A nossa alma tem sede do Criador, a nossa alma tem a sede que somente Deus concede e consegue plenamente nos saciar. É tão importante, queridos irmãos e irmãs, que neste caminho, neste diálogo que Jesus faz com esta samaritana, Ele começa a apresentar o seu passado. Jesus começa a mostrar para ela os lugares onde ela foi, os pecados que ela cometeu, os maridos que ela teve, os cultos, os deuses cultuados erroneamente. Por conta disso, porque quando a nossa alma ela não se coloca na fonte certa para receber a água certa, a água viva, nós podemos colocar e irmos em diversos lugares onde não precisaríamos ir. E muitas vezes caímos mais uma vez nos traumas, nas decepções, nos vazios existenciais, levando-nos a desacreditar até de nós mesmos e da nossa fé. Como é importante que nós entendamos, queridos irmãos e irmãs, que nós somos essencialmente de Deus. Foi Ele mesmo quem nos fez, foi Ele mesmo quem nos trouxe a vida, quem nos criou, e nós precisamos estar totalmente ligados a Ele para que nós tenhamos vida, para que nós sejamos totalmente plenos, saciados e completos, como já havia dito. E hoje nós vemos alguém que se encontra com Jesus, que se deixa tocar, que deixa receber esta água e sai deste encontro diferente.
Percebemos que essa samaritana, ela sai do encontro com Jesus diferente, porque ela entende quem é Jesus e agora deseja que muitos outros também reconheçam quem Ele é. Vinde ver aquele que disse tudo o que eu fiz. Ela agora se torna anunciadora, ela agora se torna testemunha, porque ela deseja que todos os seus conterrâneos também façam a experiência, esta mesma experiência que ela teve, porque ela sabe que muitos dos seus também trazem esta sede. E como é importante que cada um de nós aqui que está nessa celebração e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também sejam testemunhas, para que nós apontemos para todos aqueles que têm sede, para que se voltem à fonte verdadeira, para a fonte que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é importante conscientizarmos disso, porque é Deus o nosso sustento, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa saciedade. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, sairmos desta igreja reconhecendo que temos sede, e vamos ter sempre, mas que a nossa sede pode ser sempre saciada quando nós nos aproximamos de Deus. E que você nunca deixe de se aproximar daquele que pode nos trazer de fato a completude. Nunca deixe de se aproximar da Eucaristia, nunca deixe de se aproximar da Palavra de Deus, porque são esses lugares, estes sinais da presença do Senhor que vão nos preenchendo. A Eucaristia te fortifica, a Palavra te dá mais coragem, para que nós mais uma vez lutemos e consigamos sermos luzes para todos aqueles que nós encontrarmos ao longo do nosso caminho. Porque nós vamos encontrar pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão lutando para reconhecer e a buscar onde podem encontrar esta saciedade. E nós sabemos, e nós não podemos ficar calados, nós não podemos esconder para nós este tesouro que é o próprio Senhor. Como essa samaritana, deixemos tocar pelo Mestre, sejamos também escutadores da sua palavra, transformadores de realidades, para que, trazendo em nós esta água viva, possamos também levar a tantos que necessitam a beber desta fonte de água que nunca se esgota e sempre nos traz a verdadeira felicidade. Fechemos um pouco os nossos olhos nesse instante e, após refletirmos com esta palavra, deixemos com que ela transforme o nosso ser.